refluxo gastroesofágico nas crianças. Tem jeito de tratar? Tem jeito da gente oferecer algo a mais do que de repente a gente está oferecendo? Tem como, de repente, evitar que isso aconteça? Olha, tem muita coisa que se fala por aí, tem muitas recomendações que funcionam muito bem, isso fica bem claro. Nem sempre dá tudo certo. Por quê? Né? Não estou falando ainda do tratamento que eu vou oferecer. Mas nem sempre dá tudo certo. Então, tem várias coisas que recomendam assim. Após a mamada, deixa aqui no ombro para dar uma rotadinha. Tem essas coisas assim. Não deixar mamar muito, né? Para não ficar de tanque cheio. E aí ter o refluxo. E aí tem essas coisas assim. Não deitar logo depois que acaba de dar a mamada, né? Esse comportamento é muito frequente quando a criança tem ali por volta de 6, 7 meses. É onde pega mais forte. Claro que tem criancinhas de 1 mês, 2 meses, 3 meses que já apresentam um refluxo. É que com essa idade, 6, 7, acaba ficando um pouquinho mais frequente. Isso pode se estender até 1 ano e meio, enfim, tem crianças que vão até esse período. Tadinhos, meu, sofre um monte, né? Sofre um monte com esses efeitos. E aí eu digo, começa a nossa historinha aqui, sofre muito com esses sintomas. E aí, como é que você faz? Criança fica com fome, quer mamar, e você fica talvez com limitação ao que você oferece ali para ela, que é o leite, né? Ela quer o leite dela, é o que traz energia para ela se desenvolver, para ela crescer. Enfim, é onde ela sente a segurança, né? De que o mundo é bom. Ou seja, eu cheguei nesse mundo aqui e eu tenho tudo que eu preciso, né? Que é me sentir protegido e me sentir cuidado, alimentado, né? Então, o que a gente pode fazer? Quando o seu pacientinho, né? Talvez você não esteja tratando diretamente um refluxo gastroesofágico no seu pacientinho, mas por algum motivo ele apresenta essa condição. A mãe reclama bastante que ele tem direto esse comportamento, né? A cada mamada, nossa, tem que trocar a roupinha dele e às vezes a sua. Quem é o tio que nunca tomou uma surpresa, né? E o tio não trata. Eu sou tio, eu não sou pai, sou só tio. Mas quem é o tio que nunca tomou uma surpresa do seu sobrinho, tem um refluxo e aí dá aquela batizada, né? Que nojo. O que a gente pode fazer para o nosso pacientinho que está apresentando o refluxo gastroesofágico? O que a gente pode fazer de efetivo? Primeira coisa, a gente precisa entender de onde vem esse refluxo gastroesofágico. Olha, são várias as teorias, né, que indicam, por que surge. Algumas teorias indicam que é porque o bebê mama demasiadamente, então além da conta, então fica com o tanque cheio. O estômago ainda não começou a digestão, né, não começou o processo, e qualquer coisinha, um simples soluço, alguma coisinha a mais, ele coloca esse excesso para fora. Outras teorias dizem que é devido a um estreitamento lá no esôfago, né, no finalzinho, onde vai despejar esse alimento no estômago. Outros dizem que é lá no estômago mesmo, o pilôrio, uma contração da parte do estômago, joga esse alimento para fora, o leite para fora. Então, assim, ó, tem um monte de coisa, um monte de teoria que efetivamente a gente pode levar em conta para ajudar de uma forma definitiva, provavelmente, o nosso pacientinho. O que a gente pode fazer de forma efetiva? Primeira coisa, a gente precisa identificar o que é que está acontecendo. Então, primeiro, desde quando isso acontece? A mãe vai saber. Olha, foi desde que nasceu, foi sempre assim. Ou, por exemplo, a partir do 3º mês começou, ou a partir do 5º mês começou, a partir do 6º mês começou. E, além disso, identificar a frequência. Ou é de vez em quando, é só à noite. Como que é a frequência disso? Porque essas informações, elas vão nos ajudar muito. Primeiro, quando você pergunta desde quando, na verdade nós estamos querendo saber mais do que a data cronológica, né, que é a data de tempo, mas para a mãe poder se localizar em tempo e espaço, ela poderia estar vivendo naquele momento, ela ou seu filho. Aí é que está a grande sacada. Por quê? Como que o filho pode estar vivendo algo que pode levar a isso? O que é isso? Então, na percepção de uma criancinha, olha só, olha que coisa maluca, mas que faz todo sentido e eu vou falar de onde veio isso. Porque uma criancinha que, porventura, esteja vivendo algo que, na visão dela, é desesperador, é como se fosse comprometer a vida dela. Lógico que ela não tem essa consciência toda. Por exemplo, a mãe começa a trabalhar depois dos 6 meses e aí vem uma babá para ficar com ela. Então, aquelas mamadas não são regulares. E é isso que aconteceu com a pacientinha. A pacientezinha minha, é isso que aconteceu. Então ela chegou para a sessão, a mãe chegou para a sessão de bioalinhamento
E eu perguntei qual é a queixa. E ela falou, olha, é a minha filha que começou a ter refluxo. E agora é direto. Mas aí eu comecei as investigações. Desde quando? Ah, desde os 6 meses de idade. Antes ela tinha? Não. Ela mamava bonitinho. Ela não dava aquele arrotinho e tudo, mas não tinha refluxo. Uma vez ou outra, bem de vez em quando, mas não era um problema. Agora, depois dos 6 meses de idade, começou direto. Direto, direto, direto. Aí a gente pergunta, peraí, então dá um pause nessa história. Então a gente sabe que aos 6 meses de idade, essa criança, ela percebeu alguma coisa de diferente no mundo. E aí eu perguntei para a mãe, o que aconteceu um pouco antes do início dos sintomas, ou seja, a partir desses 6 meses, o que aconteceu de diferente na rotina? Porque a criança estava acostumada com a rotina. É claro que alguma coisa saiu da rotina. Não é um comportamento que caiu do céu ou surgiu no corpo da criança. Agora ela tem refluxo, ela não tinha, agora ela tem. Não, isso não existe. Na verdade, olha, quando eu perguntei isso para a mãe, ela falou, não, acabou a minha licença maternidade e eu voltei para o trabalho. Eu criei uma nova rotina das mamadas, então era na hora do almoço, eu tirava o leite, deixava lá armazenado, né? A enfermeira, o médico me ensinou como é que fazia, deixava lá na geladeira e a babá dava essas mamadas nos horários. Só que tem um componente aí que é fantástico. E a conexão mãe e filha mudou, isso mudou a rotina. Porque as mamadas até que continuaram mais ou menos nos mesmos horários. Mas já não era o peito da mãe. Era o mesmo leite, mas não era o peito da mãe. Não tinha aquele toque, não tinha aquela coisa de sentimento, de sensação de proteção que a criança já estava acostumada. Então mudou sim algo na rotina dessa criança, que foi sentido pela criança e é claro que foi sentido pela mãe também. E aí, olha que interessante, fica diferente as mamadas dela. E aí o corpo dela começa a reagir diferente também. Por que reage com o comportamento de refluxo? Porque na sensação, na percepção dessa criança, é como se a mãe longe significasse algo que era vital, que para ela corre risco de vida, ainda que esteja sendo nutrida adequadamente, ainda que a babá dê o leite para ela, que é o materno, ainda que tenha tentado manter a rotina, ainda que tenha tentado fazer tudo para minimizar, mas na percepção dessa criancinha, algo saiu fora da realidade, que era o contato com a mãe, que era vital para ela. Então não tinha mais aquele contato pele a pele, não tinha mais aquele momento mãe e filha que era várias vezes ao dia, agora era algumas vezes ao dia. Então a criança, se ela percebeu, prestem atenção nisso, se ela percebeu essa mudança de rotina como algo indigesto, algo como uma contrariedade, né? Então vamos juntar as duas coisas, uma contrariedade digesta. Aí eu pergunto para você, o que é que acontece quando você tem uma contrariedade digesta? Você não quer colocar para fora aquilo? É como se aquilo, eu não consegui digerir isso, aquilo não me caiu bem. É uma contrariedade digesta. O que o seu organismo faz? Tenta colocar para fora, de forma biológica. E como é que é feito isso? Você tendo um refluxo, literalmente colocando para fora. E por que o alimento? Porque é um alimento que não veio diretamente da mama da minha mãe. É um alimento que foi muito bem-vindo, mas não da maneira que eu estava acostumado, não da maneira que eu me sentia protegido, não da maneira que para mim era vital, que para mim era algo grandioso, era um momento para mim. Isso na percepção da criancinha. Então, se é vivido como a contrariedade digesta, ela vai ter um refluxo gastroesofágico. E olha que interessante, casa exatamente com mudanças de rotina. Normalmente é assim. Então, você que tem pacientinhos, você que vai tratar de repente um paciente com uma queixa de refluxo, né? A mãe reclama de um refluxo gastroesofágico, que talvez está muito intenso, procure identificar primeiro na rotina dessa criança se mudou algo, ou na rotina da mãe também. Quando a mãe está dando as mamadas para a criança, ela tem uma relação muito íntima ali. Íntima no sentido de tudo que ela está vivendo naquele momento, ela passa através do leite para a criança. Ela passa aquelas sensações. Então, se ela está oferecendo a mama, está oferecendo o leite para a criança está mamando, e ela está aqui preocupada com o trabalho, está preocupada com
com coisas que são alheias naquele momento, ela passa tudo isso para o leite também. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa que é uma das teorias que leva a esse distúrbio, né, de refluxo. Fala que às vezes a ingestão de álcool, né, leva ao refluxo na criança, ingestão de álcool pela mãe, obviamente, leva a esse refluxo na criança, ingestão de certos alimentos, né, talvez mais gordurosos, talvez um pouquinho mais ácidos, leva a esse refluxo na criança. Porque a criança percebe que tem algo diferente, tem um componente diferente. Que às vezes muitas pessoas não olham, é que esse componente não precisa ser necessariamente um componente material. Pode ser um componente de uma informação que vai através do leite também. A gente precisa olhar de uma forma bem ampliada para isso. E a maneira mais fácil de identificar tudo isso, primeiro, pergunte para a mãe o que é que mudou na rotina dessa criança. O que é que pode ter mudado um pouquinho antes do início desses sintomas. Criança, ela percebe as coisas muito de maneira vital. Por quê? Ela é muito frágil e isso é uma percepção arcaica. Por quê? A criança não consegue se defender sozinha, ela não consegue lidar com os mecanismos, com todo o ambiente sozinha, porque isso pode comprometer a sobrevivência dela. Isso é arcaico porque é análogo a todos os animais. Ou seja, todos os animais, eles sozinhos na natureza, têm muito menos chance de sobreviver. E a maioria deles, muito pequenininho, recém-nascidos, eles não sobrevivem se ficarem sozinhos. Eles não conseguem comer sozinhos, eles não conseguem se defender sozinhos, eles não conseguem procurar comida sozinhos. E aí, se uma criancinha sente a mãe como distante, porque olha só, no mundo das crianças, e é isso que a gente tem que entrar. No mundo das crianças, quando a mãe vai trabalhar, por exemplo, para a criança, ela desapareceu. Se ela perde de vista, é como se tivesse desaparecido. Não é aquela coisa de daqui a pouquinho ela está de volta. A criança não sabe, ela não tem essa noção de tempo e espaço, ela não tem noção de uma hora, de um minuto, de um dia. Então, imagine só quando tem a mudança de rotina. Para a criança, a mãe não está por perto. E aquilo, se for sentido como uma contrariedade digesta, porque mudou o jeito dela ter as mamadas, mudou a rotina, mudou o comportamento. E ela não sentiu aquilo como agradável. Então, olha que interessante. Sempre que uma criança começar a ter manifestações de refluxo gastroesofágico, já dá para saber, então procure, antes do início dos sintomas, o que é que aconteceu de mudança de rotina para essa criança. Que talvez ela possa ter percebido como uma contrariedade digesta. Que talvez não. Com certeza, você não teria esse tipo de comportamento. Seria outro tipo de comportamento. Mas sempre que tiver refluxo gastroesofágico, sempre, ela teve, antes do início dos sintomas, uma contrariedade digesta. E aí a gente precisa ampliar a nossa consciência para entender o que é que na cabecinha de um bebezinho de 3 meses, de 6 meses, o que é que na cabecinha dele pode ser entendido como uma contrariedade digesta. O que é que pode ter sido? Para os adultos, acaba tendo uma sintomatologia que não é muito diferente, não. Então, se você é adulto, aproveita essa informação. Se você tem um paciente que apresenta refluxo gastroesofágico, pergunta para ele, o que aconteceu um pouco antes do início dos seus sintomas? Porque você, que é o profissional que está avaliando ele, você já sabe que o teu paciente passou por uma grande contrariedade digesta. Uma contrariedade digesta para ele. Eu não sei. Você vai ter que perguntar para ele. Aí é que está a graça do atendimento. Aí é que está a individualidade biológica. Porque a gente sabe que ele passou por uma contrariedade digesta. Mas o que é que ele entende como contrariedade digesta? É diferente do que eu entendo, talvez. É diferente do que o outro entende. Por exemplo, para mim, de repente, uma contrariedade digesta é alguém pegar e falar mal do meu trabalho. Isso para mim, mexe muito comigo. Para você que de repente está me assistindo, isso não te afeta de forma alguma. Isso não te contraria, porque você não precisa provar nada para ninguém, está tudo bem, está tudo certo. Talvez a contrariedade digesta para você, que vai ser sentido de forma muito forte, é de repente faltar dinheiro na tua conta. Então, cada um tem o seu tendãozinho de Aquiles, cada um sabe onde pega. E para as crianças, a contrariedade indigesta é sempre vivida de maneira vital, é sempre percebida de forma vital. E o que é vital para uma criança? A mãe estar por perto. Isso assim, tentando entender a cabeça das crianças.
a mãe estar por perto, na hora que ela sente fome, ser nutrida, na hora que ela sente que está sujinha, né? Aquilo para ela é desconfortável. Então, sempre estar limpinha, que aí fica mais confortável. De repente, olha, a contrariedade indigesta, ela está numa loja de brinquedos, ela pega um brinquedo e de repente você não pode comprar aquele, e ela se arranca da mão dela, precisa arrancar, precisa ir embora, e ela vai embora chorando. Se nós atendermos 10 pacientinhos, um seguida do outro, um às 8 horas da manhã, um às 9, um às 10, um às 11, depois uma da tarde, às 2, às 3, às 4, às 5 e às 6. Se atendermos 10 pacientinhos com a mesma queixa, com refluxo gastroesofágico, cada um vai ter uma história específica, mas todas têm uma coisa em comum. Antes do início desses sintomas, antes do início do refluxo, ela teve uma grande contrariedade indigesta. E aí a gente só precisa saber da mãe qual foi. E como é que a gente sabe? Perguntando. Então, o que aconteceu de diferente na rotina dessa criança? Que ela pode ter percebido como uma grande contrariedade indigesta. E aí, o que a gente faz? Identificando, talvez dá para mudar a ação, dá para ter uma ação, porque se a gente não sabe de onde veio, como é que a gente vai ter uma ação para modificar isso? Então, quando a gente começa a perceber isso, quando a gente tem um nome, tem uma causa primária identificada, a gente já sabe que caminho tomar. O primeiro caminho é reverter isso, né? Reverter no seguinte sentido, talvez até devolvendo o que a criança percebeu como se tivesse perdido. Se isso não é possível, como por exemplo, a mãe começou a trabalhar, se isso não é possível, então dar uma maior qualidade nas mamadas, dar uma maior qualidade de estar em tempo 110% conectada com a criança enquanto dá a mamada. E o 110% é o seguinte, vá para o quarto, fica inteira para ela, esquece o celular naquele horário, esquece as conversas com outra pessoa, falando de trabalho, falando de como foi o dia, esquece a televisão, fica inteiro para a criança naquele momento da mamada. Ela vai sentir que o contato voltou, que a proteção voltou, que tudo que ela considera como vital, que é você, com o seu alimento fornecendo para ela, está ali novamente. Então ela começa a ter um comportamento de que tudo está bem. O corpo recebe essa mensagem de que tudo está bem agora, está tudo certo, no seu lugar. E aí começa a biologia também a acompanhar esse processo. E então, de onde veio isso tudo? De onde que veio todas essas informações? Olha, vem de várias bases do bioalinhamento. Então, olha, a etologia, o estudo da etologia animal ajuda a explicar isso por conta do nosso cérebro arcaico, que é análogo aos animais. A nova medicina germânica tem uma contribuição imensa explicando essa contrariedade digesta, que é a informação que a gente tem antes do início dos sintomas. Também, olha, a física quântica, quando nos mostra toda essa conexão entre mãe e filha, né? E a biologia acompanhando isso, né? Quem faz essa conexão de física quântica e biologia? Vários autores, né? Tem o Bruce Lipton, o Amit Goswami, eles fazem essa conexão da física quântica e a biologia. Como a física quântica atua modificando a biologia no nosso corpo. Como as informações atuam modificando o que é dito como matéria no nosso corpo. Então isso tudo se torna muito palpável. E tem gente que acha que física quântica é só o universo, coisas sim, é também, mas não é só isso. Então, esses estudos, hoje já comprovados, e alguns ganhadores, inclusive, de prêmio Nobel, já nos mostram que a física quântica ela está muito mais presente em nossas vidas do que nós pensaríamos, do que nós chegamos talvez a estudar. E mostram, principalmente, que nós podemos comandar a nossa biologia, que nós podemos fazer a diferença para nós mesmos, nós podemos fazer a diferença para o bebezinho que nós estamos cuidando, certo? Vixe, que susto, ó. Deu umas piscadas aqui. Então, você que é profissional da área da saúde, você que é terapeuta, quando aparecer um paciente pequenininho, uma criança que tem essa queixa, né, onde a mãe normalmente leva, então questione a mãe o que é que aconteceu antes do início dos sintomas. Então, pergunte, desde quando acontece isso? Mas o intuito de perguntar isso é justamente identificar o que é que aconteceu diferente antes do início dos sintomas. Aí é que mora a origem da situação, aí que mora a origem desse refluxo. E aí, identificando essa origem do refluxo, isso tendo um nome,
você tem condições de direcionar essa mãe para ter uma ação eficaz. Porque aí não é aleatório. Ah, será que é o tanto que ela mama? Ah, será que tem algum problema anatômico? Ah, será que é porque acaba de mamar e deita? Ah, será que o meu leite está diferente? Ah, será que é porque mudou o leite? Então, acaba com esse será. Então, precisa ir na raiz. É perceptível. É aí que começa tudo. E é na nossa percepção. Se a gente parar para pensar, tudo mesmo começa com a nossa percepção. É a maneira como a gente percebe o mundo, é a maneira como a gente age a partir da nossa percepção. E o nosso organismo, a nossa biologia, ela acompanha essa percepção. Então, se a criancinha percebeu como uma mudança de vida, uma mudança, pode ser uma mudança de rotina. Talvez para você é desse tamanhozinho, mas para a criança é desse tamanho essa mudança de rotina. E se ela percebeu isso como uma contrariedade indigesta, adivinha o que vai ter? Ela precisa colocar isso para fora. É a maneira que ela sabe se expressar, não conscientemente, mas como um programa biológico de sobrevivência. Então, é a maneira que o corpo expressa de forma física aquele sentimento de contrariedade indigesta, colocando para fora aquilo que eu não aceitei, eu não gostei, aquilo parece que mudou a vida dela. E a mudança de rotina, que para você talvez foi desse tamanhozinho, mas para a criança sentida desse tamanho, muito grande. Então, é preciso observar com a cabeça de uma criancinha, é preciso observar, dar atenção aos detalhes. Que para a criancinha pode não ser um detalhe, para ela pode significar uma mudança de vida. E se for sentida como uma contrariedade indigesta, ela pode ter sim um refluxo gastroesofágico. Então, identifique o que aconteceu antes do início desse sintoma. E aí, quando isso tem nome, você tem mais possibilidade de direcionar para uma ação. E a principal ação é dar qualidade nas mamadas dessa criança. Seja com a mamadeira, seja com a mama, mas desde que seja que a criança perceba que ela está sendo protegida, que você está conectada com ela naquele momento, você está 110% voltada para ela. A situação não é a quantidade, a situação é a qualidade que você dá quando você está com essa criança. E aí tudo começa a mudar, inclusive para você, que é mãe, inclusive para você, profissional da área da saúde, dentro do tratamento que você desenvolve, dos seus protocolos, com o tratamento com refluxo gastroesofágico. Olha, experimente, você não tem nada a perder, experimente fazer essa pergunta, o que aconteceu antes do início dos sintomas, que para a criança foi talvez percebida como uma contrariedade indigesta muito grande.